Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra titulado pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira, e em 2017 estou com mais ou menos 15 anos de atuação na área de dependência química, trabalhando tanto individualmente como também em equipes multiprofissionais, tanto com ações de prevenção, como também de tratamento, consultoria. Depois dessa vasta experiência adquirida na área de dependência química, então, estamos ofertando esse curso de pós-graduação na parceria Vida Mental, onde sou diretor, com a Unip. Trata-se de um curso em que nós trazemos os conhecimentos mais avançados em dependência química para o curso de uma pós-graduação com título pelo MEC e mais, com informações de professores que atuam no mercado de trabalho nesta área. Essa é uma mini aula, então, que fala como é o tratamento para adolescentes com dependência química. Então, NIDA e os nossos pós-graduandos vão ouvir falar muito de NIDA, ou seja, que é uma referência para nós brasileiros em termos de orientação, conceitos, práticas clínicas, práticas adequadas e recomendáveis, eficiência. Então, tem 13 princípios. Os 13 princípios, então, para o tratamento da dependência química, e aqui no caso de adolescentes, são: o uso na adolescência de substâncias psicoativas na adolescência tem que ser identificado e tratado o mais rápido possível. Por quê? Por conta do nível de dano. Quanto mais cedo começa o uso de drogas, maior o comprometimento que vai ter, tanto para o desenvolvimento da parte física, como um todo, e a cerebral, e especialmente os prejuízos na parte cognitiva de memória, atenção, concentração, capacidade de associação de ideias e resolução de problemas. Os adolescentes usuários de substâncias psicoativas podem se beneficiar de uma intervenção mesmo que eles não sejam dependentes ainda. Logicamente que no nosso curso fazemos questão de diferenciar do ponto de vista conceitual e por critérios diagnósticos o indivíduo que usa substâncias esporadicamente do dependente químico. Até porque a dependência química é uma doença, é um transtorno mental, logo, além do contato com a substância, precisa de outros critérios para que uma pessoa em contato com drogas, listas ou ilícitas, seja considerada dependente. Ou seja, depende de quantidade de uso, tempo, sintomas de abstinência, sintomas de tolerância, prejuízos em relação ao trabalho, tempo para uso, recuperação, busca de mais drogas. Então aqui, uma recomendação, um dos princípios, desculpem-me, do NIDA, é que devemos intervir em adolescentes que usam substâncias, mesmo antes de passarem a ter uma gravidade correspondente à dependência química. E consultas de rotina podem ser boas oportunidades para rastrear o uso de substâncias psicoativas. Acontece que vários profissionais de saúde, quando atendem adolescentes, não por conta de dependência química, mas por outras necessidades clínicas, psiquiátricas, comportamentais, escolares, sentem-se constrangidos de fazer perguntas diretivas ao adolescente, junto ou não com seu professor, junto ou não com seus familiares, sobre o uso de drogas. E no curso, nós fazemos questão de encorajar os profissionais que perguntem sobre essa temática. E até vai ocorrer surpresa. Por que vai ocorrer surpresa? Vários dos nossos alunos, quando estão sendo treinados para esse processo de como abordar a dependência química, e passam a fazer isso em situações onde a temática dependência química nem está no contexto, surpreendem com o número de adolescentes que confirmam o uso de drogas em algum nível e algumas vezes até na forma correspondente à dependência. Outro princípio, que as intervenções judiciais e pressão familiar desempenham importante papel na admissão e na manutenção do adolescente no tratamento. Ou seja, há algumas correntes, digamos, mais liberais ou liberalistas, em que entendem uma maior liberdade dos adolescentes nessas escolhas. E no curso, nós posicionamos que não. As famílias, as escolas, os profissionais de saúde devem ter um posicionamento conservador contra o uso de substâncias psicoativas. E o tratamento deve ser adaptado às necessidades específicas de cada adolescente. Lógico, depende da idade, das condições sociais, das condições financeiras, da capacidade e a formação intelectual dos familiares, do contexto onde reside, onde estuda. Então,
cada tratamento de dependência química tem alguns preceitos que são genéricos e aplicáveis a qualquer indivíduo, mas a parte do tratamento que deve ser individualizado para a obtenção de melhores resultados. E o tratamento deve atender às necessidades integrais do adolescente. Ou seja, também uma terminologia que inclusive atualmente não é muito usada mais, que é holístico. Mas aqui nós podemos aplicar essa terminologia. Então, no tratamento do adolescente com dependência ou uso de substâncias psicoativas, vale a pena sempre uma abordagem holística, ampla, não sobre o aspecto exclusivo da dependência química, mas de suas habilidades sociais, das suas características comportamentais, dos seus vínculos familiares, sociais. Tudo isso deve ser abordado e os assistentes sociais em uma equipe multiprofissionais fazem muito bem essa integração dos conhecimentos médico, psicológico, terapia ocupacional, educação física, enfermagem, nutrição, enfim. Aqui, por tratar-se de um curso multiprofissional, os 13 princípios NIDA serão exaustivamente estudados e a experiência dos professores de como aplicam na prática para a obtenção de resultados estes 13 princípios. E terapia comportamental eficaz no tratamento de drogas na adolescência. Nós temos também curso de terapia cognitivo comportamental e aqui enfatizamos que a terapia comportamental, NIDA, tendo relatado, tem essa importância tão grande na resolutividade. E nisso eu queria enfatizar essa importância da terapia porque, infelizmente, nós não evoluímos ainda cientificamente na área farmacológica para termos medicamentos que tratem com eficácia a dependência química. O que muitas vezes nós usamos nos dependentes químicos são medicações, primeiro para o tratamento de sintomas de abstinência, intolerância, fissura, ou o uso de medicamentos psiquiátricos para o tratamento de comorbidades, ou seja, de condições clínicas que coexistem com o uso de dependência de substâncias, como, por exemplo, antidepressivos para depressão e ansiedade, anticonvulsivantes para comportamentos compulsivos / impulsivos. Outro, incluir a família e a comunidade é um aspecto importante do tratamento. Portanto, a família que necessariamente deve ser inclusa neste tratamento. Isto é muito importante porque a integração dos familiares faz com que distribua a responsabilidade entre os profissionais que está tratando e aquelas pessoas ligadas pelo vínculo genético. Para que o tratamento seja efetivo, é importante identificar e tratar quaisquer outras condições de saúde mental. Repetidamente, na nossa pós-graduação, vamos alertar. Existem pacientes que passaram a usar drogas porque, primariamente, tinham condições psíquicas adoecidas que não foram devidamente reconhecidas e tratadas. Por exemplo, apresentava sintomas ansiosos importantíssimos, como fobia social, ou seja, uma condição em que há um enorme constrangimento de estar em situações onde possa potencialmente estar sendo avaliado. E para aliviar esses sintomas de ansiedade, da fobia social, passou a usar maconha. Ou seja, tinha uma condição primária, ou seja, primeira, que era a fobia social, que não sendo tratada, o nível de sofrimento foi um fator de risco para o uso de maconha, que cria temporariamente uma falsa impressão de melhora e acaba reforçando esse uso contínuo de maconha, por exemplo, para ilustrar. Então, uma das formações que nós damos, muito intensa, é para que os nossos pós-graduandos e depois pós-graduados investiguem, em todos os casos de uso e dependência de drogas, quais outras condições mentais também estão nessa condição. E questões sensíveis como violência, abuso e suicídio devem ser pesquisadas, identificadas e tratadas. Novamente, risco de suicídio é muito grave em adolescentes e também tem profissionais que, antes de iniciar a nossa especialização, relatam que não perguntavam sobre risco de suicídio, sobre ideias, comportamentos, indícios de suicídio, não perguntava nem para o paciente adolescente, nem para seus familiares ou professores por constrangimento,
ou, até pior, por um conhecimento distorcido ou uma conclusão errônea de que falar sobre suicídio seria um fator de aumento desse risco de suicídio, o que não é verdade, e nós vamos ensinar o modo afetivo, técnico, pertinente de perguntar e avaliar sobre o risco de suicídio e de como, a partir de respostas positivas, intervir de maneira responsável, sem alarmes, sem exageros, mas de maneira o mais assertiva possível. E é importante monitorar o uso de drogas durante o tratamento dos adolescentes. Então, vamos sempre enfatizar que no uso de drogas, mesmo tendo uma ampla equipe para o tratamento, é importante que, mesmo que esse paciente continue durante o tratamento garantindo que não está usando, de fazer alguns testes de urina, cabelo, por exemplo, para verificar se de fato está mantendo essa abstinência. E permanecer em tratamento por um período de tempo adequado e manter a continuidade. Ou seja, vale tanto lá quando estamos tratando na saúde mental depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, ou seja, que mesmo uma pessoa sem sintomas ativos do adoecimento precisa continuar em tratamento, dito de manutenção. Na dependência química, vale muito bem essa recomendação. E um outro princípio, é importante realizar testes para doenças sexualmente transmissíveis. Enfim, uma tendência muito errônea é de dar exclusividade a preocupações no tratamento do dependente químico apenas na questão da dependência química. É mandatório, obrigatório, uma investigação de condições clínicas que possam estar acontecendo. Ou seja, vale sempre, com indicação, exames laboratoriais, exames de imagem e também exames, obviamente, da parte cognitivo-comportamental, neuropsicológico. Dessa maneira, então, colocamos aí os 13 princípios NIDA para o tratamento de adolescentes com uso e dependência de drogas. Essa nossa pós-graduação é riquíssima, tanto das informações científicas, do modo como aplicá-las e especialmente do aumento da habilidade resolutiva dos profissionais que atuam ou vão atuar nesta área. Para muitas e muitas outras informações do nosso curso Independência Química, então, podem acessar esse link que eu cliquei, como também é o mesmo link que está aqui abaixo do seu vídeo para informações direto no site da Unip. Então começa com a disponibilidade de um telefone 0800, em que podem ligar e uma equipe competente de atendimento vai prestar esclarecimentos sobre parte administrativa, pedagógica, documentos. O nosso curso pós-graduação em Independência Química tem a grande vantagem de ter parte à distância, o que poupa deslocamento dos alunos, e parte presencial. E nós temos aqui também informações sobre algumas condições de pagamentos e vários candidatos perguntam sobre a política de descontos. Sim, nós queremos aumentar muito o número de pessoas fazendo pós-graduação conosco e colocamos aqui uma política de descontos que a Unip tem, voltada para ex-alunos e para profissionais de empresas conveniadas. E mais, se há dificuldade de fazer o contato com a Unip durante o dia, pelo telefone 0800, podem fazer esse contato também por e-mail, ouvidoria.pos@unip.br. E aqui então tem muitas informações que podem ser complementadas por telefone, podem ser complementadas por e-mail e nós da equipe Fundamental estamos muito dispostos a ofertar uma formação sólida para formar profissionais extremamente competitivos para o mercado de trabalho. Então, a pós-graduação é um trampolim, é um ótimo modo do profissional ser mais valorizado, tanto do ponto de vista de reconhecimento, sendo chamado para palestras, consultorias, entrevistas na televisão, rádio, jornal escrito, como também ser melhor remunerado. Vários dos nossos alunos de pós-graduações diversas que temos, depois da pós-graduação,
ou até durante algumas vezes, passam a assumir cargos de liderança, chefia de equipe, enfim. A especialização com diploma validado pelo MEC é um ótimo meio para prosperidade na carreira. Desde a parte, digamos, mais afetiva do reconhecimento até a mais prática, que é a conquista de melhor remuneração. Participação, a partir dos conhecimentos sólidos, participação mais competitiva no mercado de trabalho. Ou seja, ir para processos seletivos em condições de vencer. Participar de concursos públicos com forte competitividade para ser aprovado. E também uma outra facilidade em relação ao investimento. São parcelas de valores muito justos e o curso, durando um ano, pode ser pago em até 18 vezes. E, além disso, nós queremos, para facilitar o acesso, tendo professores que tanto atuam como docentes, pesquisadores, escritores, também têm atuação lá na prática. E aqui nós disponibilizamos, para facilitar qualquer esclarecimento, contatos, o meu direto por e-mail, lobo@vidamental.com.br, também pelo meu telefone celular e WhatsApp, e quero atendê-lo da melhor maneira possível, tirando diretamente as suas dúvidas, desde a parte administrativa, como também a parte pedagógica e outras que possam lhe interessar, sobre mercado de trabalho, como ficar mais exposto e ser reconhecido, e também a nossa equipe Vida Mental, para complementar o trabalho muito legal realizado pela Unip de informações, nós disponibilizamos aqui tanto o nosso e-mail cursos@vidamental.com.br, como também o telefone e o WhatsApp para respostas rápidas. Então, mais uma vez, reafirmo o convite para fazer a inscrição e matrícula na nossa pós-graduação em dependência química, nesse formato, à distância e presencial, em condições financeiras facilitadas e para habilitá-lo da melhor maneira possível a entrar fortemente competitivo no mercado de trabalho amplo, desde comunidades terapêuticas até para quem tem um perfil mais empreendedor, para a abertura da sua própria clínica, trabalho em hospitais, CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas. Estamos à sua inteira disposição para informá-lo e formá-los da melhor maneira possível. Receba então a nossa gratidão, o meu forte abraço, Eldio Lobo como coordenador do curso e de toda a equipe Vida Mental e Unip. Um forte abraço, até lá nas aulas do ensino à distância, como também nas aulas presenciais lá na Unip. Até lá, um forte abraço.